Nós sabíamos que era ruim, mas não fazíamos ideia de que era tão ruim assim. Um novo relatório chocante de médicos que estão em Teherã acaba de revelar a verdadeira dimensão da repressão iraniana. Os números são assustadores. Mais de 16 mil mortos e mais de 300 mil feridos em apenas alguns dias. Só para colocar isso em perspectiva, a Rússia levou quase 2 anos de guerra em grande escala, 20 meses para ser exato, para atingir esses números de vítimas. Mas o regime iraniano realizou esse massacre em apenas 2 dias. Esse é um tipo de repressão que não vimos antes na história moderna. Aqui está um manifestante que realmente fugiu do Irã, compartilhando como a repressão começou. Ouça só. Ninguém queria falar diante das câmeras, com medo dos olhos atentos do regime. Mas um homem com ferimentos no rosto nos contou que foi baleado em um protesto na província de Alborz na semana passada. Fui atingido no rosto por cerca de 7 balas de chumbo. Elas atingiram acima da minha pálpebra, na minha testa, na minha bochecha, meu lábio sob a orelha e ao longo do maxilar. Precisei usar uma lâmina para remover um projétil. 5 ainda presos no meu rosto. Tive muito medo de ser preso ao buscar ajuda médica. Ele disse que as forças de segurança do Irã reprimiram protestos em sua cidade, mas em outras áreas alguns continuam. As manifestações ainda continuavam em Kardamalar e em algumas áreas de Teherã. Meus amigos estavam lá, nós estávamos constantemente ao telefone. Na noite de terça-feira, o protesto ainda estava acontecendo, mas desde então, não tive mais notícias. Agora, esse foi apenas o relato de uma pessoa. Aqui temos um relatório mais amplo dos médicos que estavam em Teherã. O regime iraniano está se esforçando muito para abafar esse relatório porque a tirania prospera quando a verdade é silenciada. Se puderem, por favor, ajudem o algoritmo pausando e clicando no botão de inscrever-se abaixo. Isso realmente faz diferença para nos ajudar a levar a verdade para cada vez mais pessoas. Então, esse relatório vem do The Sunday Times, que foi obtido com médicos que estão no local. O relatório diz que pelo menos 16.500 iranianos foram assassinados sob escuridão digital e mais de 300 mil ficaram feridos. A maioria deles apenas nos 2 dias do massacre de Ardur, em 8 e 9 de janeiro. A maioria dessas vítimas são jovens iranianos, com menos de 30 anos de idade. Mais de 7 mil manifestantes sofreram lesões nos olhos, e pelo menos de 700 a 1.000 perderam um dos olhos. Há tantos ferimentos nos olhos causados por espingardas que os médicos não sabiam quem tratar primeiro. O massacre foi tão extenso que muitas pessoas morreram por falta de sangue. Embora a equipe médica de vários hospitais estivesse doando seu próprio sangue para manter os pacientes vivos, em muitos casos, as forças de segurança realmente se recusaram a permitir transfusões de sangue. Também sabemos que o regime iraniano pediu ajuda a milicianos iraquianos para ajudar a reprimir os manifestantes. Quase 5.000 combatentes das milícias do Iraque entraram no Irã para ajudar as forças de segurança iranianas a acabar com a revolução. Isso só mostra que, mesmo no contexto do regime islâmico, onde as autoridades não têm medo de matar pessoas durante os protestos, a escala dos assassinatos desta vez foi realmente sem precedentes. Agora, a parte mais irônica de tudo isso é que a matança foi tão extensa que nem mesmo o regime iraniano conseguiu esconder. Mesmo assim, o ministro das Relações Exteriores do Irã foi à TV do Zewara e afirmou ao mundo que não morreram tantas pessoas. Essas foram palavras dele, não minhas. Apenas centenas de pessoas morreram, não milhares. Mas adivinha só, ele foi desmascarado por ninguém menos que o líder supremo do Irã. Só escuta isso. Sobre a situação no local. Há relatos, senhor, de que entre 2.500 e mais de 12.000 manifestantes em várias cidades foram mortos pelo regime. Quantas pessoas foram mortas? Estamos no local, Irã. Essas alegações são infundadas, não há provas disso. O número de mortes, embora eles tenham se esforçado muito para aumentar esse número, é de apenas algumas centenas. Nessa sedição, esses agentes ignorantes e desinformados, liderados por aqueles elementos maliciosos e treinados, assassinaram várias milhares de pessoas.
Eles mataram alguns com severidade desumana, ou seja, de forma completamente selvagem. Agora, a parte mais chocante de tudo isso é que uma mensagem ou um texto do ministro das Relações Exteriores foi o que realmente convenceu o presidente Trump a cancelar os ataques ao Irã. Pelo menos, é isso que o Wall Street Journal está relatando. Vamos dar uma olhada nisso juntos agora. Só um pouco de contexto. Na terça-feira, o presidente Trump afirmou ter cancelado todas as reuniões com líderes iranianos. E então, ele pediu ao povo iraniano que tomasse os prédios do governo e derrubasse o regime. Ele também declarou que a ajuda está a caminho. Mas 3 dias depois, Trump sinalizou que não haveria ataques iminentes ao Irã. Então, o que exatamente aconteceu nesses 3 dias que levou a essa decisão? Vamos falar sobre isso agora. O primeiro é, claro, o presidente Trump afirmou publicamente que o Irã suspendeu as execuções dos manifestantes. E é por isso que ele cancelou os ataques agora. Essa foi apenas a razão pública apresentada. Mas, na realidade, muita coisa aconteceu nesses 3 dias que levou à decisão de suspender os ataques. A primeira foi, claro, a análise de custo-benefício. Na verdade, os militares do Zionistas tinham dúvidas se um ataque realmente levaria à mudança de regime. Porque é importante lembrar que protestos estavam acontecendo em todo o país. Mais de 100 cidades estavam envolvidas. Isso mostra que as forças de segurança estavam em todo o país tentando conter os manifestantes, dificultando ações como a Operação Martelo da Meia-Noite do Zeugma. Durante essa operação, as forças do Zionistas entraram, atacaram as instalações nucleares iranianas e saíram. O Irã nem sequer conseguiu disparar um único tiro de volta. Parece que as defesas aéreas não conseguem detectar nada agora. A diferença é que as instalações nucleares iranianas eram muito concentradas. Nós atacamos 3 locais, destruímos tudo e saímos. Dessa vez, não é o caso. Então, de acordo com o pessoal militar que estava aconselhando o presidente, a matemática simplesmente não fechava. Seria muito difícil entrar e realizar os ataques. E mesmo que os Estados Unidos tivessem sucesso, isso não garante necessariamente que haveria uma mudança de regime. Vale lembrar que não só o exército dos Estados Unidos defendia esse ponto. Até o primeiro-ministro de Israel ligou para o presidente Trump para tentar convencê-lo disso. Ele disse que talvez ainda não fosse a hora de atacar o regime com bombardeios. Os EUA devem aguardar uma oportunidade melhor. Também tivemos países árabes, especialmente do Golfo como Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, pressionando a Casa Branca para pausar os ataques. Eles tinham motivos diferentes para isso. Isso porque os diplomatas iranianos estavam ocupados pressionando esses países para pressionarem os Estados Unidos a evitar o ataque. Eles basicamente estavam tentando chantagear esses países, dizendo que se os Estados Unidos atacassem o Irã revidaria contra esses países, e eles iriam atrás das bases que estavam situadas nesses países. Por isso, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita ligou para o presidente Trump tentando pressionar por uma pausa nos ataques. Então, além de tudo isso, tivemos o ministro das Relações Exteriores do Irã enviando uma mensagem diretamente para o enviado especial, Steve Witkoff. Basicamente, argumentando que, se os Zionistas não realizarem os ataques, o Irã pode estar disposto a negociar sobre o programa nuclear. Ele chegou a propor uma reunião antes da cúpula econômica de Davos que está prestes a acontecer. E por causa de tudo isso, a situação meio que se acalmou agora. Outra parte chocante de toda essa reportagem é o fato de que o vice-presidente J.D. Vance, que é notoriamente muito cético em relação a qualquer envolvimento estrangeiro, na verdade apoiou ataques ao Irã e, claro, tivemos o secretário de Estado Marco Rubio, que também defendeu o ataque. Mas tivemos outras figuras importantes como o enviado especial Steve Witkoff e o secretário do Tesouro Scott Bessent, que foram contra os ataques. Eles sugeriram que esperar e deixar as sanções econômicas agirem talvez fosse uma estratégia melhor. Então, definitivamente há uma divisão na Casa Branca, ou pelo menos na administração. Mas, novamente, isso não é realmente incomum. Eu sinto que em qualquer assunto há uma divisão, seja Ucrânia, Rússia, Israel, Gaza ou esses ataques iranianos. Mas outra coisa que é importante ter em mente é que tudo isso aconteceu no início da semana, durante os dias de semana. Mas ontem, sábado, vimos o presidente Trump mudar sua mensagem.
Em entrevista, ele defendia troca de liderança no Irã, enquanto tudo isso ocorria ao mesmo tempo. Ativos militares do Zikumewa continuam sendo enviados ao Oriente Médio, incluindo o grupo de porta-aviões Abraham Lincoln, que sai do Mar do Sul da China para lá. Em mais 2 ou 3 dias, ele estará lá. E isso nos dará mais recursos para basicamente pressionar o Irã. Isso não significa que os EUA precisem atacar, mas certamente facilita qualquer ataque dos EUA. E além disso, mais importante ainda, defender contra qualquer retaliação que venha depois. Porque é importante lembrar que existem bases dos Equerceiro em todo o Oriente Médio, e cerca de 30 mil soldados americanos estão estacionados lá. Isso mostra que é fundamental não só pensar em como os EUA podem atacar, mas também em como proteger seus recursos e aliados. Depois do ocorrido, só o tempo dirá o que vai acontecer a seguir. Então não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Meu nome é Sam e eu te vejo no próximo vídeo. Um dos problemas em fazer vídeos como estes, mostrando muitos ataques de drones, mesmo sem ninguém ou soldado russo se ferindo no vídeo. O YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na verdade, na última semana, tivemos 4 vídeos de guerra desmonetizados, de acordo com o YouTube. Exibir ataques de drones ou imagens da linha de frente não agrada a anunciantes, por isso, os vídeos são restritos. Mas essa é a realidade da guerra moderna, e essa é a guerra que os ucranianos estão lutando e tentando sobreviver. Por isso, acreditamos que é importante mostrar tudo isso, e é por isso que lançamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Nós a construímos do zero, então não temos nenhuma restrição. Não precisamos borrar nossos ataques de drones, não precisamos borrar nossas imagens da linha de frente e não precisamos borrar bases aéreas russas sendo destruídas. Além disso, nós realmente não exibimos nenhum anúncio no site. Assim, não precisamos nos censurar só porque os anunciantes não estão satisfeitos. Não financiamos o site com anúncios, mas com seu apoio. Se você se interessa por esse tipo de cobertura, e se você quer assistir nossos vídeos sem censura e ter acesso a conteúdo extra que simplesmente não podemos colocar aqui no YouTube, então com certeza junte-se a nós em basicsinsider.com. Você também pode clicar no link na descrição ou escanear o código QR na sua tela. Ao se juntar, você pode assistir a todo o conteúdo que já carregamos e a todos os vídeos que vamos carregar no futuro. Você também apoia nossa cobertura e canal. Muito obrigado! Sou Sam e até o próximo vídeo.